Olá, boa noite. Boa noite. No Vaticano, o Papa encoraja fiéis. Francisco fala de esperança e reforça a proximidade às vítimas de desastres naturais. Campanha da Fraternidade é tema de reportagem especial. Nossa equipe mostra a realidade de brasileiros que não têm o que comer. A Arquidiocese de São Paulo apresenta carta pastoral após conclusão do primeiro sínodo arquidiocesano. Câmara amplia a divulgação de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Governo federal faz últimos ajustes para a regra que substitui o teto de gastos. No Paraná, novo bispo auxiliar é acolhido na Arquidiocese de Curitiba. E no interior de São Paulo, A homenagem do Instituto Canção Nova a Monsenhor Jonas Habib. esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco expressou apoio às vítimas de desastres naturais em diferentes locais do mundo. Na reflexão do Evangelho, o Santo Padre falou sobre a esperança e a importância desta virtude para todo cristão. Como já se tornou comum em suas falas aos fiéis, o Papa Francisco pediu pela Ucrânia. Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino. O pontífice pediu proximidade às vítimas do terremoto da Turquia e da Síria. Recordou que a coleta arrecadada em todas as paróquias da Itália neste domingo foi destinada a essas pessoas. Francisco também rezou pelo Mississippi. A região foi a mais atingida por uma série de tornados no sudeste dos Estados Unidos, durante a madrugada do último sábado. Ao saudar os fiéis mexicanos e peruanos, o Santo Padre clamou por reconciliação e paz no Peru. Afirmou que devemos rezar pela população do país que está sofrendo. Dobbiamo pregare per il Perù, che sta soffrendo tanto. Ao comentar o evangelho do quinto domingo da Quaresma, que narra a ressurreição de Lázaro, o último milagre de Jesus antes da Páscoa, Francisco afirmou que a presença de Jesus reacende a confiança no coração de Marta e Maria, que mesmo na tristeza mantém viva a esperança. O Papa explicou que algumas pessoas afirmam não há mais nada a ser feito em uma situação de perda dolorosa, doença, decepção ou por causa de um erro grave cometido. Quando o ser humano age desta maneira, fecha a porta para a esperança, orienta o pontífice. Il miracolo di oggi ci dice che non è così. O milagre de hoje nos diz que o fim não é assim. Nestes momentos, não estamos sozinhos, pelo contrário. Nestas ocasiões, Jesus se aproxima para restaurar a nossa vida. Ele nos convida a não nos deixarmos esmagar por sentimentos negativos que nos tiram as lágrimas. A reflexão contou ainda com uma mensagem de coragem aos fiéis. Não ceda ao pessimismo que deprime, ao medo que isola, ao desânimo pela recordação de más experiências. E concluiu com uma prece à Virgem Maria. Mãe da esperança, renova em nós a alegria de não nos sentirmos sozinhos. Di non sentirci soli. De Roma para o Brasil, o governo federal faz os últimos ajustes da regra que vai substituir o teto de gastos. Sobre esse assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite também para vocês aí no estúdio e boa noite para todos aqueles que agora nos acompanham. Olha, a semana começa com forte articulação política aqui na capital federal. No Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tentam um acordo para a nova forma de tramitação das medidas provisórias enviadas pelo governo federal. As MPs trancam a pauta de votações e podem atrasar os planos do governo para acelerar a aprovação de pautas importantes. 26 medidas provisórias aguardam a apreciação do Congresso, muitas próximas do fim do prazo de validade, que pode chegar até 120 dias. Os textos tratam de temas como a criação do novo Bolsa Família. O presidente do Senado defende a tramitação das MPs de forma conjunta. Já o da Câmara quer a prioridade dos deputados.
Para a cientista política, a indefinição pode trazer prejuízos para a população. E vamos terminar também batendo quando o arcabouço fiscal chegar, também vamos estar nesse imbróglio dessas decisões dentro do Congresso. Então, o Congresso está batendo, digamos que no linguajar popular, está ali batendo cabeça e quem está saindo prejudicado é a população. Enquanto não chega a um acordo, Arthur Lira decidiu colocar em votação pelo menos 13 medidas provisórias com prazo mais apertado de análise. O presidente da Câmara quer votar o máximo de MPs possíveis ainda esta semana. Com pneumonia, Lula não deve comparecer ao trabalho aqui no Palácio do Planalto, mas vai despachar no Palácio da Alvorada. Ele e Fernando Haddad correm contra o tempo para buscar votos para a aprovação da nova âncora fiscal. O governo quer aprovar a mudança ainda neste semestre. A nova regra fiscal já está em discussão há um tempo. O Ministério da Fazenda diz que tudo corre dentro do esperado, mas o mercado financeiro tem pressa. A ausência de uma regra clara para o controle de gastos pode ter sido motivo para o Banco Central manter a taxa básica de juros em 13,75%. Existe um receio de que o Banco Central fique a reboque do fiscal da economia, em que ele não tem a condição de usar os seus mecanismos convencionais para segurar a taxa de juros. A nova regra ela é necessária e tem que sair breve. O vice-presidente Geraldo Alckmin publicou um vídeo em rede social defendendo e parabenizando a ação da Polícia Federal, que deflagrou uma investida para desarticular um plano do primeiro comando da capital, o PCC, contra o senador Sérgio Moro. A publicação foi feita horas depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o caso seria uma armação do ex-juiz da Lava Jato. A repórter Camila Castro tem mais informações. Em vídeo, Geraldo Alckmin classificou o planejamento da facção criminosa como graves planos contra a democracia brasileira. O vice-presidente elogiou a ação da Polícia Federal e de outros órgãos que levaram à desmobilização das ações do PCC contra o senador Sérgio Moro e demais autoridades. Alckmin destacou que a facção planejava ataques em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Lembrou ainda que foi alvo de ameaças semelhantes quando atuou como governador de São Paulo. Na época, defendeu iniciativas para combater organizações criminosas. A fala do vice-presidente ocorreu horas depois de Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado que o episódio era uma armação do ex-juiz. A declaração de Lula foi dada mesmo após integrantes do próprio governo terem confirmado a operação feita pela corporação, que é subordinada ao Ministério da Justiça. De Brasília, Camila Castro para o Canção Nova Notícias. E a Câmara dos Deputados aprovou na última semana o projeto que amplia a divulgação de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 1/3 dos desaparecidos no Brasil são crianças e adolescentes de até 17 anos. Milhares de famílias mantêm a esperança pelo retorno de jovens desaparecidos no Brasil. A proposta determina que as informações ligadas a menores de idade sejam incluídas no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com a fundadora da instituição Mães da Sé, Ivanise Santos, os registros oficiais são ferramentas fundamentais nesses casos. Pode facilitar muito. Dependemos da aplicabilidade dessas leis para encontrar uma resposta do que aconteceu com os nossos filhos. Te falo como mãe que procuro por uma filha que desapareceu adolescente com 13 anos e há 27 anos eu busco por uma resposta. Segundo registros de delegacias reunidos pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 1/3 são de crianças e adolescentes até 17 anos. Nesta faixa etária, o número passa de 35 mil. Este cadastro é o maior sistema público de enfrentamento ao desaparecimento no Brasil.
A Fundação para a Infância e Adolescência orienta que a ocorrência seja registrada em menos de 24 horas. No nordeste do país, no município de Barreira, no Ceará, ações de combate ao trabalho infantil, como a Rede Peteca, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, identificam no projeto de lei um meio eficiente de garantir a segurança de crianças e adolescentes. Se juntar essa questão do desaparecimento ao trabalho infantil, ao ECA, eu creio que isso vai dar um salto muito grande, né? Para que isso seja concretizado e seja trabalhado. A Arquidiocese de São Paulo apresentou neste fim de semana a carta pastoral do Sínodo Arquidiocesano realizado desde 2017 até 2023. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem as informações. Boa noite, Sidney. Foram 6 anos de muito trabalho, mas agora a igreja tem em mãos um diagnóstico preciso da maior arquidiocese do país. Boa noite a vocês e boa noite a todos que nos assistem. A carta pastoral e as propostas sinodais foram apresentadas pelo cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Na solenidade da Anunciação do Senhor, a Igreja em São Paulo celebrou na Catedral da Sé a missa de encerramento de seu primeiro sínodo arquidiocesano. Caminho que teve início em junho de 2017, com o tema Comunhão, Conversão e Renovação Missionária. Antes da missa, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, falou à imprensa sobre a carta pastoral e as propostas elaboradas pela Assembleia Sinodal Arquidiocesana. A pesquisa revelou um grande desejo do povo em geral de proximidade da igreja. Em 2017, membros do clero, religiosos e leigos das várias regiões e vicariatos da Arquidiocese foram convidados a participar do sínodo, caminho que revelou a importância da escuta. Primeiro a fase das paróquias, depois nas regiões. Depois paramos por conta da pandemia, voltamos com 2 encontros nas paróquias, sintetizamos, eu participei da equipe de redação, então sintetizamos todos os trabalhos. Então foi um processo muito bonito de escuta, de diálogo e de procura de escuta do Espírito Santo. Porque muitas vezes ficamos presos em nosso mundo. Então, a questão de estar com outros grupos e movimentos na igreja enriqueceu muito esse nosso sínodo. A Canção Nova esteve presente nesse sínodo da Arquidiocese de São Paulo de maneira concreta nas reuniões convocadas pelo nosso arcebispo Dom Odilo, onde trazendo aquilo que é o papel das novas comunidades para colaborar e a igreja ouvir todos os seus membros. O cardeal também falou sobre a participação da família e do leigo na igreja em São Paulo. São participantes da vida da igreja, são missionários do Evangelho, do testemunho cristão na cidade. Constatadas as necessidades dos membros do Corpo de Cristo em São Paulo, inicia-se a fase pós-sinodal. Até agora, nós preparamos o campo, compramos a semente e semeamos. Agora precisa cultivar o terreno. E na manhã de hoje, um adolescente de 13 anos promoveu um ataque na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona sul da capital. O agressor feriu a faca 4 professores e 2 alunos, que foram socorridos por hospitais da região. Infelizmente, a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, faleceu em razão de uma parada cardíaca. O agressor foi detido pela Polícia Militar e a Polícia Civil investiga o incidente. E neste domingo, o repórter Canção Nova abordou um dos maiores dramas da humanidade, a fome, que é tema da campanha da fraternidade deste ano. 15% dos brasileiros enfrentam a dura realidade de não ter o que comer. Veja na reportagem. A fome está nas esquinas, nas praças, nas feiras e favelas. O Brasil que come bem nem sempre vê o Brasil que passa fome. Nós estamos no Jardim Clímax, zona sul de São Paulo, um lugar que abriga muitas famílias carentes. Estamos acompanhados de uma coordenadora dos vicentinos e vamos visitar uma senhora, a dona Clerice, que vive uma realidade de muita dificuldade. Ela mora lá embaixo
Dona Clerice trabalhava como doméstica. A mãe de Sorriso Largo não tem filhos biológicos, mas mesmo debilitada, cuida de 4 por consideração. E sabe, como ninguém, o que é viver com quase nada. A mineira de Barbacena tem 60 anos, 40 vividos em São Paulo. Leva uma vida marcada pelo flagelo do prato vazio. Eu vim para trabalhar, para ajudar meus pais na roça, porque a roça não tem condição. A gente são roceiro mesmo. E como é que a senhora descreve essa situação? Sofrimento. Mas quem sofre mais é a mãe, porque a minha mãe, ela não desgrudava de nós. Então, ela falava, eu passo fome, mas eu vou cuidar de vocês. Só que na roça é assim, o que vim, colocar na panela, põe na boca das crianças. E é assim que nós aprendemos. Então, ela ficava sem comer, dava para nós. Seguiu. Que auxílio. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? Situação que se agravou durante a pandemia. No Brasil, mais da metade da população vive com algum grau de insegurança alimentar. 33 milhões de brasileiros, ou 15% da população, encaram a forma grave da fome. É óbvio que a fome ela nunca deixou de existir por completo, né? Mas ela deixou de existir de forma estrutural. Né? Porque quando você está numa comunidade, né, uma família que está em situação de fome, né, ela consegue ter ajuda ali de um vizinho, de um parente, da mãe, do primo, né, ele consegue ter acesso a esse recurso, né, de alguma forma. Agora, quando isso é um problema estrutural, ele não tem nem para quem pedir ajuda. Né? A gente enfrenta uma grande recessão, com redução de programas sociais, aumento de desigualdade em 2014 em diante. Depois veio a pandemia, agora a guerra da Ucrânia. Então, esse é um problema bastante resiliente. Atenta a este drama, a Igreja Católica elegeu a fome pela 3ª vez como tema da campanha da Fraternidade de 2023. Voltamos com notícias internacionais. Greve por melhores salários, protestos contra a reforma de aposentadoria e manifestações a favor do sistema judiciário estão entre as notícias de diferentes países. Na Alemanha, servidores públicos, profissionais do sistema ferroviário, hospitalar, serviço postal e abastecimento de água pediram por aumento de salários. A inflação elevou o preço de alimentos, remédios e energia. O governo alemão negocia para reduzir o impacto da greve na vida da população. Na França, o presidente Emmanuel Macron quer prosseguir com a nova lei previdenciária do país, aprovada no parlamento sem votação. Protestos pacíficos das últimas semanas deram lugar a confrontos violentos. O Sindicato Trabalhista francês sugeriu pausar a reforma e buscar concessões, mas o presidente afirmou que seguirá adiante até que a lei seja revista pelo Conselho Constitucional do país. Já Israel vive semanas de protestos contra a reforma no sistema judiciário proposta por Netanyahu. O parlamento poderia alterar as decisões do Supremo Tribunal do país, o que colocaria em risco a democracia israelense. Os protestos foram ouvidos e a reforma suspensa até que se alcance um consenso. E voltando para notícias aqui do Brasil, os casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti dispararam no Brasil nos 3 primeiros meses. 5 estados estão em situação de emergência. Autoridades de saúde se reuniram com o governador de Minas Gerais. 404.485. Esse é o número de casos prováveis de dengue no país de janeiro a março de 2023. Quase 3.900 municípios têm casos da doença em investigação.
Minas Gerais é o estado com maior número de casos, seguido de São Paulo e Espírito Santo. Nesta segunda-feira, autoridades de saúde mineiras se reuniram com o governador do estado para refletir a respeito das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Além da dengue, os números da chikungunya também alertam as autoridades de saúde de Minas Gerais. Até o momento, são mais de 9 mil casos confirmados da doença e quase 35 mil em investigação. A chikungunya não circulava no estado de Minas praticamente. E deste ano, a gente fala aqui do número de amostras, 21% são de chikungunya. Só que a positividade de dengue é só 20%. Ou seja, possivelmente nós temos mais chikungunya ainda do que esses 20%. As autoridades reconhecem que o estado vive uma epidemia de dengue e chikungunya. A expectativa do Ministério da Saúde é que os casos aumentem nas próximas semanas em todo o país. Em Minas Gerais, o principal foco está nos municípios. Já que o quadro está se instalado, nós estarmos orientando aí todos os municípios, unidades de saúde, sobre a condução clínica, de pacientes que venham a procurar apoio, atendimento. Como que faz o manejo ideal da dengue? Para que a gente consiga garantir sinais de alarme. Paciente com sinais de alarme, ele seja atendido rapidamente, iniciado o tratamento e, obviamente, evitar o que a gente chama de iatrogenia, que é dar um tratamento inadequado ao paciente. Durante a reunião, também foi anunciada a construção de uma biofábrica que vai produzir mosquitos com a bactéria Wolbachia para enfrentar a epidemia de dengue e chikungunya. O local deve começar a funcionar em 2024. Pois é, o calor prevaleceu nesse final de semana em todo o país, mas as pancadas de chuva deixaram algumas regiões em estado de emergência. Yara Naires traz as informações. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês aqui no estúdio e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. No norte, o estado do Acre sofre com as inundações. O rio Acre ultrapassou o seu limite e afetou várias famílias. Mais de 1.700 pessoas precisaram procurar abrigo. Na região, choveu 54% a mais do esperado para o mês de março até o momento. No Amazonas, uma imagem impactou os moradores do estado e de todo o país. O temporal causou alagamentos e as correntezas fortes carregaram as casas pelas ruas da capital manauense. Ai, meu Deus! Tá caindo tudo! O alerta volta para chuva forte em todo o país. No norte, as instabilidades tropicais seguem provocando chuva volumosa do Amazonas ao Pará. O tempo quente ajuda na formação das chuvas. Boa Vista e Palmas serão as capitais mais quentes, com máxima de 33 graus. Alerta também aos moradores do Maranhão, Piauí e Ceará, onde o volume de chuva pode provocar enchentes e deslizamentos de terra. Sistemas meteorológicos se destacam essa semana e voltam a causar instabilidades. No sul, o Cavado mantém os temporais que prevalecem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no Sudeste, uma infiltração marítima atrelada ao deslocamento da frente fria deixa o céu nublado com possibilidade de chuva forte sobre o litoral de São Paulo e quase todo o estado do Rio de Janeiro. No Centro-Oeste, a chuva mais intensa estará concentrada nessas áreas em azul, como Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas aqui no Sudeste continuam elevadas. Depois de um final de semana abafado, nossa terça-feira será de máximas que atingem os 30 graus no Rio de Janeiro, 31 em Belo Horizonte, 29 em Vitória e 27 graus em São Paulo. Essas são as informações de hoje. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. Em Nazaré, na Terra Santa, milhares de peregrinos celebraram a festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria. No dia 25 de março, na cidade de Nazaré, na região da Galileia, foi comemorado a festa da Anunciação, local onde o anjo apareceu e anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Centenas de peregrinos passam por aqui para desfrutar desta graça. É uma graça muito grande, primeira vez, porque vim para a missão na Terra Santa, para um período de estudo de árabe, tive a graça de chegar antes da festa da Virgem de Nazaré. Uma experiência única, porque a nossa congregação é o Verbo encarnado. Então eu
a festa principal da nossa congregação, é o dia de hoje. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Nesse domingo, a capital paranaense acolheu oficialmente seu novo bispo auxiliar. A acolhida aconteceu durante a missa na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A missa de acolhida de Dom Reginei contou com a presença de vários bispos, presbíteros, religiosos, leigos e autoridades. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso. Dom Reginei foi nomeado bispo auxiliar de Curitiba no dia 7 de dezembro do ano passado. E a ordenação episcopal aconteceu no início de março, em Cascavel. Esperem um bispo dedicado, um bispo próximo, um bispo que vai se entregar totalmente ao cuidado do seu trabalho pastoral. É minha característica essa, é do meu perfil, é do meu lema, Gredem sum pascam, pastorearei o seu rebanho. Dom Zico, como é chamado carinhosamente por todos, a partir de agora vai poder contribuir com a ação evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba. Estamos aqui para acolhê-lo e que seja um tempo de graça, um tempo de bênção na sua vida e para toda a igreja, para todos nós, para toda a igreja aqui da Arquidiocese de Curitiba. Leigos e lideranças da Arquidiocese de Curitiba estão em festa com a chegada do novo bispo auxiliar. É o caso de Regiane Cardoso, da Comissão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Curitiba. Agora, com essa alegria toda, por ser um pupilo do próprio arcebispo, para nós é uma grande festa receber Dom Reginei aqui conosco. A Aline é coordenadora do setor Juventude e participou da celebração com um coração agradecido a Deus pelo novo bispo auxiliar. E é uma alegria imensa começar com ele esse ano, né? Um ano para mim novo, para o Padre Cleiton, para ele. Que ele seja muito feliz e venha somar com a gente. Há 45 anos, sócios e benfeitores colaboram com a evangelização da Canção Nova pelos meios de comunicação. Com o passar do tempo, os desafios aumentaram. A pedido do Papa Francisco, os católicos são estimulados a anunciar Jesus no chamado continente digital. Foi por este microfone que a Canção Nova cresceu. Com a TV, o amor que era espalhado pelo ar alcançou estados e nações. E no auge de seus 45 anos, um olhar carinhoso para uma conexão de fé. Entender o conteúdo digital através dos nossos canais de YouTube, através das nossas redes sociais, é entender que ali dentro existem muitas pessoas que procuram conteúdo, procuram a Cristo. Esta é a missão do Departamento de Conteúdo Digital. A união de todos os perfis da Canção Nova nas redes sociais, somada aos canais do YouTube e o portal Canção Nova, representam 60 milhões de pessoas alcançadas. Nós organizamos todo esse setor com novas tecnologias, porque o mercado não para, e agora, organizando tudo isso, a gente já está vendo o resultado. A criação de conteúdo digital vai muito além de postagens em plataformas. Na Canção Nova, esta ação tem o propósito de evangelizar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo disponível para que muitas pessoas tenham a experiência com Deus por aqui. A pessoa pode estar deitada no seu sofá, sentada no seu sofá, ter um celular na mão, ou um tablet, ou uma própria televisão que hoje tem todo acesso, né, nas Smart TV. A evangelização está em todos os cantos da sua casa. Graças à sua doação, estamos com 74% na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por assumir conosco o compromisso da evangelização. Em Sergipe, fiéis passaram o fim de semana na Canção Nova em Aracaju, onde participaram da profecia do avivamento. O poder de Jesus Cristo. Um povo sedento de se encontrar com Deus. Que a gente sai mais leve, preenchida do amor, né? Que Deus é amor. Um forte desejo de renovação interior. Como se fosse recarregar as baterias. Do alto céus, o Senhor se inclina, o Senhor que está sentado sobre o trono. Está sentado. Ele se inclina
para ver você. O projeto é inspirado na vida e na missão do Padre Jonas Abib. A profecia do avivamento quer levar ao maior número possível de pessoas a experiência do batismo no Espírito Santo. Aquilo que nós falamos de profecia do avivamento e de poderoso avivamento é uma ação desse mover de Deus de uma forma coletiva, que virá, segundo o Padre Jonas dizia nas pregações, antes da vinda gloriosa do Senhor. É exatamente levar o povo a experimentar esse toque eletrizante do Espírito Santo. Depois dessa experiência, muitos saem com uma missão. Eu vou tentar levar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi e fez despertar no meu coração a vontade de fazer com que o Senhor seja conhecido. Que eu tenho uma missão de ser paz, sabe? Eu acho que essa paz não começa no outro, ela começa na gente. Aonde você está? Se ele não te encontrar como um vencedor, ele vai te encontrar como um lutador. E essa sua gana, e essa sua graça, e esse seu esforço vai te levar para o céu. Bonito, né? Eu sinto saudades de Aracaju, que eu já estive lá, né, em missão. Bom, a Canção Nova vai fazer um momento de recordação. E você vai recordar junto com ela. O Instituto Canção Nova realizou a Festa das Memórias. O evento homenageou o sacerdote que se fez tudo para todos, Monsenhor Jonas Abib. Se a criançada estava um pouco tímida, os papais transbordavam alegria. E para ajudar na coreografia, valia caras e bocas. Este é o primeiro ano do pequeno Gabriel na escola. A felicidade do pai ao ver o filho na apresentação é grande. Os olhos chegavam a brilhar. Primeira vez que ele veio tá tendo a apresentaçãozinha dele, a gente fica até emocionado, né? Relembrar de pessoas e acontecimentos que marcaram e marcam nossas vidas enche nosso coração de alegria, ainda mais quando um sorriso é capaz de trazer recordações e melodias sobre o céu. A Festa da Memória faz parte de uma atividade pedagógica do Instituto Canção Nova. Nós decidimos que o tema seria feito tudo para todos, para homenagear e agradecer tudo aquilo que ele fez e deixou descrito para nós como legado dentro do Carisma Canção Nova na educação. Entre tantas apresentações, um pedaço com lembranças de Monsenhor Jonas Abib homenageou o fundador da comunidade Canção Nova. Ele mesmo disse que a Canção Nova é uma comunidade que foi feita para espalhar a palavra de Deus. Na criatividade para se assemelhar ao vovô Jonas, valia até passar gel com amido de milho. Eu tô bem feliz. Tá muito feliz? Por quê? Porque eu sou o Monsenhor Jonas representado. Mas cadê os papais do pequeno Jonas? A missão de achar eles foi árdua. Vai pra lá, vira pra cá, para, pensa, até que um sorriso e o sinal de positivo confirmou que sua família estava logo ali. E o amor que a gente tem pelo Monsenhor Jonas Abib, a gente quis transparecer esse amor estilizando ele dessa forma. Seguir os ensinamentos que o Monsenhor deixou, né? Formar homens novos para o mundo novo. Esse eu acho que é o melhor que a gente pode dar para os nossos filhos. A mensagem deixada pelo pequeno Jonas é daquele que cantou uma canção nova, mundo afora. Aguenta, filho, meu filho. Aguenta. A mãe que ofereceu conforto para o sono da filha cultiva alegria ao ver a família Canção Nova homenageando o pai fundador. As lágrimas não escondem a saudade. Ele passou nessa terra fazendo bem e ele seguiu verdadeiramente Jesus. Então é emocionante, né? Ver a vida dele e ver as crianças menores fazendo isso, né? Onde for, eu vou. É bom fazer memória, né, Adriana? Saudade boa. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9, tem Buscar as Coisas do Alto com o Padre Léo. E às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você.